Há fatos na história da humanidade que, por algum motivo, foram deixados de lado, mesmo sendo eventos de importância, uma vez que mudaram comportamentos, dividiram poderes, enfraqueceram reinos e fortaleceram impérios. Eu vou contar para você 8 destes fatos, a começar pelo malvado Dia de Maio, ou como se diz no original, Evil May Day. O Evil May Day foi uma série de eventos violentos que ocorreram em Londres, Inglaterra, em 1517, durante o reinado do rei Henrique VIII. Os eventos ocorreram em 1º de maio e se estenderam nos dias seguintes, daí o nome Dia de Maio. De qualquer forma, aqueles foram os piores dias da história inglesa. Durante esse tempo, as tensões estavam aumentando devido às dificuldades econômicas e à crescente agitação social. Em particular, havia ressentimento em relação aos estrangeiros, especialmente imigrantes do Flandres, atual Bélgica, e de outras partes dos Países Baixos, que eram vistos como ameaças às vagas de empregos de trabalhadores nascidos na Inglaterra. Em 1º de maio de 1517, um motim estourou na cidade após um confronto entre aprendizes e trabalhadores estrangeiros. Os desordeiros visaram estrangeiros e empresas estrangeiras, atacando e saqueando suas propriedades. A agitação continuou por vários dias, e houve relatos de violência, destruição e caos generalizado por toda a cidade. As autoridades eventualmente interviram e reprimiram os tumultos, mas não antes que danos significativos fossem causados. Os manifestantes foram presos e alguns foram executados por sua participação na violência. O rei Henrique VIII, preocupado com a desordem, emitiu uma proclamação contra novos tumultos e agitação. Os tumultos do malvado Dia de Maio destacaram as tensões sociais e as ansiedades econômicas da época, particularmente a hostilidade em relação aos imigrantes. Também levou a regulamentos mais rígidos sobre imigração e mais restrições a trabalhadores estrangeiros na Inglaterra. Os eventos daquele dia desempenharam um papel importante na formação das atitudes e políticas em relação à imigração nos anos seguintes. É evidente que você já tem ouvido falar a respeito de Stonehenge, um monumento feito com monólitos localizado na Inglaterra. Mas, e se eu te disser que no Brasil, isso mesmo, gente, no Brasil, na região amazônica, nós também temos o nosso cercado de pedras. É verdade. Recentemente foi anunciada a descoberta de uma estrutura arqueológica monumental na floresta tropical que tem sido apelidada de Stonehenge da Amazônia. Essa descoberta está sendo considerada uma das mais importantes da região e tem potencial para alterar nossa compreensão da história antiga da Amazônia. Os monólitos foram encontrados no estado do Amapá, no nordeste do Brasil, numa região conhecida como Rego Grande. A estrutura consiste em uma série de pedras dispostas em círculos concêntricos, similar ao famoso monumento inglês. Acredita-se que essa estrutura pode ter sido construída por uma antiga civilização que habitou a região há cerca de 2.000 anos. A descoberta foi feita por meio de imagens de satélite, que revelaram a presença dessas estruturas ocultas sob a densa vegetação da Amazônia. As pedras têm tamanhos variados e estão dispostas em padrões geométricos complexos. Algumas delas chegam a ter até 3 metros de altura. Os pesquisadores estão realizando estudos e análises detalhadas para compreender a finalidade e o significado dessa estrutura. Alguns especialistas acreditam que ela pode ter sido utilizada para fins cerimoniais, rituais astronômicos ou como um local de encontro social para as comunidades antigas. Além disso, a descoberta indica que as sociedades antigas da Amazônia possuíam conhecimentos avançados de arquitetura e engenharia. Essa descoberta é de extrema importância porque desafia a visão anterior de que a Amazônia era uma região pouco povoada e pouco desenvolvida no passado. Ela ressalta a rica história e diversidade cultural das sociedades antigas da Amazônia, que tiveram um impacto significativo no meio ambiente e moldaram a paisagem amazônica como a conhecemos hoje. E por falar em Stonehenge, vamos então a essa passagem na história que poucos sabem e tem a ver com o monumento de monólitos mais famoso do mundo. Ele fica no condado de Wiltshire, na Inglaterra. A cerca de 3 quilômetros de Stonehenge, há um grande assentamento neolítico conhecido como Durrington Walls, que se acredita ser o local onde as pessoas que construíram o famoso monumento acamparam durante a fase principal da construção. Arqueólogos britânicos analisaram a matéria fecal fossilizada que coletaram no local e descobriram que ela continha ovos de vermes parasitas.
segundo publicou a revista Parasitology. As fezes preservadas pertenciam a cães e humanos, indicando que as pessoas trouxeram cães para o local com eles para festas de inverno e provavelmente compartilharam os restos com os caninos. O fato é que, dadas as condições esdrúxulas que aqueles construtores devem ter sido colocados, era comum que, primeiro, eles se empanturrassem de comida, mas não qualquer comida, e sim sobras e restos como de animais já abatidos. Uma das prováveis fontes de proteína, segundo os estudos, eram tripas de bovinos. Além do mais, não havia qualquer noção de higiene naquela época. Sendo assim, era comum que a carne fosse posta sobre uma pedra ou outra base sem qualquer cuidado, e ela era compartilhada entre humanos e animais. Para arqueólogos interessados em aprender mais sobre a saúde e a dieta das populações passadas, bem como certos parasitas evoluíram ao longo dos anos, amostras preservadas de fezes antigas podem ser uma verdadeira mina de ouro de informações. Tudo começou com a publicação de um livro chamado Michelle Remembers, ou Michelle se lembra, traduzido para o português, do autor e psiquiatra canadense Lawrence Pazder. Escrito em colaboração com a paciente identificada como Michelle Smith, o livro gerou um grande impacto e controvérsia, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Isso porque Michelle Remembers é um relato supostamente baseado em memórias recuperadas de abuso satânico ritualístico sofrido por Michelle na infância. O livro descreve detalhadamente rituais obscuros, torturas e outros abusos que teriam sido realizados por uma seita satânica. A publicação causou uma onda de temor e pânico moral, levando a uma crescente preocupação com a existência de cultos satânicos e rituais malignos. As alegações do livro foram amplamente divulgadas pela mídia, o que alimentou ainda mais o medo e a especulação. No entanto, muitas das alegações apresentadas em Michelle se lembra foram posteriormente contestadas e criticadas. Pesquisadores, investigadores e especialistas em psicologia e abuso infantil questionaram a validade das memórias recuperadas, levantando dúvidas sobre a possibilidade de uma sugestão e influência durante a terapia de Pazder. Várias investigações foram realizadas e nenhuma evidência substancial foi encontrada para corroborar as alegações de abuso satânico ritualístico descritas no livro. Apesar das críticas e controvérsias em torno de Michelle Remembers, seu lançamento teve um impacto duradouro na cultura popular e na percepção do tema de abuso satânico. O livro e suas histórias subsequentes de abuso ritualístico influenciaram a histeria moral e as investigações controversas de casos de abuso infantil nos anos 80 e 90, conhecidos como pânico satânico. Qual é a sua opinião sobre isso, hein? Escreve aí nos comentários pra gente, ok? A Biblioteca de Pergamon, ou Pérgamo, foi uma famosa biblioteca da Grécia Antiga, localizada na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Ela foi construída durante o reinado dos governantes da dinastia Atálida, especialmente durante o período de Eumênides II, entre 197 e 159 a.C., e seu sucessor, Átalos II, que governou entre 159 e 138 AC. A Biblioteca de Pérgamo foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo e rivalizada com a famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito. Estima-se que ela abrigasse uma coleção de escritos e pergaminhos em torno de 200 mil volumes, incluindo obras literárias, científicas e filosóficas. A biblioteca foi um importante centro de aprendizado e conhecimento na época. Uma das características distintivas da Biblioteca de Pérgamo foi o uso do pergaminho, uma forma primitiva de papel em vez de papiros, que eram mais comumente usados naquela época. O uso do pergaminho se espalhou a partir de Pérgamo, e o próprio nome pergaminho deriva da cidade. Além da rica coleção de escritos, a biblioteca também possuía edifícios impressionantes e uma arquitetura grandiosa. O Pérgamo altar, uma estrutura monumental dedicada aos deuses gregos, fazia parte do complexo da biblioteca. Infelizmente, a Biblioteca de Pérgamo não sobreviveu até os dias atuais. Durante o período romano, o imperador romano Marco Antônio presenteou Cleópatra com a coleção de manuscritos da Biblioteca de Pérgamo, que acabou sendo incorporada à Biblioteca de Alexandria. Posteriormente, a Biblioteca de Pérgamo foi destruída por incêndios e pilhagens durante o tempo.
Alguns estudiosos têm afirmado que já é hora de aceitar que Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador da religião cristã, tinha pele negra. Embora ele seja frequentemente descrito como tendo longos cabelos castanhos, pele pálida, parecendo muito anglicizado, como se fosse nascido na Inglaterra. Historiadores dizem que Jesus Cristo parecia muito mais alguém do Oriente Médio. Ele nasceu, de acordo com a própria Bíblia, na Palestina, o que significa que Jesus Cristo teria se parecido com seus vizinhos, pele escura, cabelos escuros e olhos escuros. Richard Neve é um expert em reconstrução facial da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Conhecido por ter reconstruído o rosto do rei Filipe II da Macedônia, para trazer Jesus de volta aos nossos tempos, Richard baseou seu trabalho apenas nas primeiras representações conhecidas de Cristo, encontradas em Israel e arredores, ao longo do século I depois de Cristo. Ele também usou crânios israelenses preservados do primeiro século. Todo o seu trabalho científico mostra que Jesus tinha uma pele extremamente negra, cabelo preto, curto, nariz enorme, lábios carnudos e barba por fazer. Jesus Cristo só foi retratado da forma como o vemos hoje no século III, graças ao imperador Constantino. Ele mudou as imagens de Jesus de Nazaré para um homem branco, de olhos claros, com uma longa barba castanha, para torná-lo mais atraente para os europeus. Afinal, naquela época, Constantino estava fazendo de tudo para converter os europeus ao cristianismo. O que é que você pensa a respeito disso, hein? Para você, Jesus tinha mesmo semblante europeu ou foi tudo uma invenção de Constantino? Diz aí pra gente. Um forte abraço e até o próximo.